Os conselhos consultivos, eles realmente conseguem atuar como se fossem conselhos administrativos? Conseguem. Eles atuam de um modo muito parecido. Mas o conselho consultivo tem o mesmo objetivo de um conselho administrativo? Tem. A gente tem que deixar uma coisa muito clara. Ele não é uma instância deliberativa, mas ele age como se fosse com papéis muito parecidos. Agora, as recomendações do conselho consultivo, elas costumam ser seguidas? São seguidas e mais do que isso, você consegue observar até uma fase de monitoramento dessas ações para que elas sejam fiscalizadas na reunião. Dá para dizer que o conselho consultivo contribui para o avanço da governança dentro da empresa? Não só dá, como em alguns casos ele é uma instância até suficiente. Tem saída para aquele sócio familiar que quer implementar essa estrutura, mas não sabe como? Tem. A gente não pode fugir nunca de um velho e bom diagnóstico, estabelecer bem as prioridades e a partir deixar o conselho atuar. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje vamos falar justamente sobre o grau de maturidade que uma empresa precisa e pode ter instituindo um conselho consultivo, né, Cris? Tudo bem? Tudo bem, Vanusa? Tudo bem. Eu sei que você separou um exemplo bacana para a gente contar aqui sobre justamente essa maturidade da empresa a partir da instituição de um conselho. Conta para a gente o que aconteceu. Tá. Eu acho bem oportuno a gente falar sobre isso, porque eu lembro que num dos nossos episódios nós falamos um pouco sobre essa instância, que é o conselho. Ela é considerada uma prática de governança, né? Uma boa prática de governança. E lembre que naquele bate-papo a gente até enfatizou, tem que ter conselho, não tem que ter conselho, é o conselho consultivo, é o conselho de administração. A gente não deu muita ênfase nas diferenças entre eles, mas a gente está preocupado naquela ocasião de falar um pouco do papel do conselho, né? E o conselho consultivo, ele é uma excelente saída. Diria que talvez assim, é até entre aspas, a única saída, no sentido de uma primeira saída disponível para que você possa acostumar um ambiente empresarial familiar a pensar junto, a analisar conjuntamente e a exercer um papel de tomar algumas decisões, né? Então, dá para a gente dizer, no fundo, não são deliberações como o conselho de administração faz numa empresa de capital aberto, mas é como se fossem decisões que são, se a gente pudesse dar uma outra conotação à deliberação para o consultivo, as coisas são deliberadas, elas são recomendadas, elas são direcionadas. E você fez umas perguntas, sim, são direcionadas, são sugeridas, recomendadas e seguidas. E a população segue, né? Então, eu separei um caso para a gente poder falar de uma empresa que eu estou acompanhando isso de perto, já são 3 anos, terceiro para o 4º ano, onde a única instância que existe é um conselho consultivo. E logo no início, quando eu conheci os sócios, tinha um dos sócios que ele queria, ele perguntou, a primeira pergunta que ele fez foi, poxa, mas qual que é a diferença do conselho administrativo para o conselho consultivo? Todo mundo fala isso, tal. A gente explicou, etc. Quem quiser poder saber é só assistir aquele nosso vídeo. Assistir o nosso episódio. Que já está lá falando sobre isso. E no final das contas, ficou claro para todo mundo e a gente inaugurou um conselho consultivo. No início ela começou ali como uma reunião embrionária, uma reunião entre os sócios, e ela foi tomando corpo, e ao longo do tempo a gente conseguiu que várias recomendações fossem de fato colocadas em prática, né? Então eu estou vendo aqui, né?
vou projetar aqui para o pessoal poder ver. Então, quando a gente estabelece uma das principais diferenças entre os dois conselhos, ou melhor, quando a gente coloca assim, o conselho consultivo é indicado para quem? Né? Que tipo de empresa? Então, as empresas que estão na transição da gestão, todo mundo ainda usa um pouco a palavra profissionalização, no sentido de, puxa, não vai ter só mais membros da família tocando, mas trazer os gestores de fora, os diretores de fora. Né? Isso que eu queria te perguntar. Nesse conselho consultivo, numa empresa familiar, começa com membros da família ou com terceiros? Inicialmente, tem uma fase muito saudável, que eu acredito, essa é uma opinião minha, né? Muito saudável de você começar o embrião de uma reunião com a população interna. Seja a população, sejam sócios, ou um ou outro líder ou gestor, para que você possa começar a preparar as pessoas que estão ali no dia a dia para um ambiente que vai tomar decisões de um jeito diferente, que vai monitorar e vai fiscalizar o negócio de um jeito diferente. Então, eu gosto muito, não sou dono da verdade, mas essa é a minha opinião. Eu gosto muito de começar essa estrutura de uma maneira interna. Depois ela vai encorpando e a gente vai trazendo pessoas de fora para fazer parte. Né? Aconteceu isso nesse teu exemplo? Aconteceu isso. Então, um conselho consultivo, ou seja, que é indicado nessas ocasiões em empresas que estão numa fase inicial de governança, empresas que estão pensando, né, transição de gerações, que estão querendo saber o que eu preciso fazer para ter uma sucessão bem feita, bem definida. Né? Empresas familiares não é aquela empresa que quer pensar em um dia abrir capital, né? Não é isso. Mas que ela quer organizar a gestão, que ela quer organizar alguns pontos entre a sociedade, que ela quer deixar alguns combinados organizados, que ela quer fazer uma melhor leitura do como acontece o dia a dia para se programar, para ter um orçamento, para seguir uma estratégia, etc. O conselho consultivo é super indicado, né? E eu gosto de começar sempre por isso. Até porque quando você fala de uma instância de um conselho administrativo, você tem de fato uma deliberação e você tem algo que, imagina assim, conselheiros, pensando mais à frente numa evolução, conselheiros que são externos ou independentes, que passam a ter voto e decidem sobre os negócios dos sócios. Não é fácil para um sócio também se preparar assim, né? para esse ambiente. Né? Não é fácil. Então, o conselho consultivo ele é muito indicado nessas ocasiões. E foi o exemplo desse caso que eu quero trazer, que eram 4 sócios. Um dos sócios estava querendo, vamos fazer um conselho, outro tal. A gente explicou, ele entendeu e nós começamos. Né? E começamos com uma reunião entre os 4. Primeiro, para que a gente pudesse olhar como é que eles estavam discutindo o negócio, qual que era o nível de recurso, o que estava disponível na mesa para que eles pudessem olhar para o negócio. E a partir disso a gente foi ajudando a direcionar o formato que esse conselho tem hoje. Uma das primeiras coisas que eles decidiram, e eles fizeram isso num acordo de sócios, é que em algum momento eles disseram assim, olha, a gente está tomando uma decisão que a gente não quer mais nenhum membro da família no dia a dia da operação. Tem que ser assim? Não, claro que não. Mas eles decidiram dessa forma. Então, legal. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Vamos contratar um executivo de mercado. Vamos contratar. Tem gente dentro de casa? Não, não tem. Não, está imaturo, etc. Não está preparado. Vamos ter que buscar um recurso fora. Fizemos um trabalho de contratar um executivo para isso. Né? Então, na reunião, nesse embrião desse conselho consultivo, que ainda nem tinha muito papel de conselho consultivo, era mais uma reunião de sócios, a gente conseguiu tomar uma primeira decisão. A gente, baseado num acordo de sócios que a gente tinha desenvolvido, a gente fomentou uma análise, uma estrutura para descobrir que tipo de executivo seria o melhor profissional para tocar os negócios. Isso foi discutido, né? Então a gente trouxe exemplos, trouxemos benchmark, fizemos comparações, contratamos uma consultoria de seleção para fazer essa busca. Então, essas foram exemplos das primeiras decisões na medida em que esse grupo de sócios decidiram colocar essa instância. Né?
E quando o executivo chegou e começou a trabalhar e foi fazer a leitura, ele teve lá o famoso 100 dias para fazer o seu diagnóstico, etc. Tal, ele trouxe uma série de oportunidades que vieram para essa mesa e começaram a ser discutidas nessa mesa, né? Então foi um trabalho bastante intenso que ele fez, a gente acompanhando, porque de um ponto de vista de prática de governança, a atuação era ajudar esses dois universos, sociedade e o corpo da gestão, a começarem a conversar e a começarem a trabalhar juntos, né? Então, claro que tem um acompanhamento forte desse executivo desde o início nos levantamentos, e ele trouxe uma série de iniciativas que a gente começou a discutir essas iniciativas dentro dessa reunião de conselho, né? Uma primeira coisa que ele apontou foi o seguinte: olha, eu estou aqui, primeiro quis fazer meu diagnóstico, quis levantar alguns dados, eu estou com dificuldade de encontrar resposta nos dados. A gente tem informação, mas ela não está muito bem trabalhada. E essa informação, da forma como eu gostaria que ela tivesse categorizada lá na contabilidade, não está 100% no meu ponto de vista. Então, eu vou querer propor para vocês que a gente faça um balanço geral desses dados, vamos tratar um pouco desses dados. Ele falou assim: eu acho que a gente vai precisar de um novo sistema. O sistema que a gente tem aqui está um pouco colapsado, ele está dando resposta, mas ele não vai servir para a gente amanhã ou depois, com algumas ideias que eu quero sugerir para vocês. Mas antes de falar do sistema, vamos falar um pouco, eu queria entender melhor esses dados, tratar os dados. Então, uma outra forma, um outro ponto que foi discutido e foi decidido foi começar a criar uma espécie de uma controladoria, vamos colocar um nome sofisticado, para um tratamento de dados na contabilidade, né? E esse foi um dos projetos que o conselho, dá para usar a palavra, que o conselho deliberou. Que bacana. Não é? Que o conselho sugeriu, que o conselho recomendou, portanto, que o conselho deliberou lá para essa estratégia. E esse executivo, então, colocou isso como um projeto. Agora, um conselho aberto, né? Porque chegar alguém de fora... Agora, um conselho aberto, né? Porque chegar alguém de fora já dando sugestões e deve ser difícil para quem já estava na gestão ali. Então, esse conselho, particularmente, ele estava aberto ao que estava chegando. Estava aberto, né? Ele estava assim, animado, predisposto, né? E estava assim, feliz porque, puxa, nós vamos começar a tentar elevar a nossa empresa para um outro patamar de análise e de decisão. Então ele estava super aberto. Então, na medida que aprovou esse projeto, veio uma segunda demanda, trazida também pelo próprio executivo. Olha, eu acho que a gente vai precisar contratar uma análise, uma consultoria específica para esse negócio que nós temos aqui. Estou com algumas dúvidas, pedi alguns relatórios, também não estou satisfeito. Vamos pedir uma opinião, vamos investir e a gente vai discutir essa opinião. Foi um segundo projeto que também foi deliberado nesse conselho, né? Buscamos um especialista para poder olhar uma cadeia de produtos, etc., e verificar se alguns processos estavam bem definidos e o que eram gaps que os números não estavam mostrando para a gente. Isso foi definido nas reuniões de conselho. E a partir disso, ou seja, no momento que esses projetos estavam caminhando, já se instalou aquela necessidade que o executivo falou, que era de trocar um sistema de gestão, né? Eles tinham um ERP que ele falou: olha, esse aqui ERP não está dando conta, a gente não precisa buscar uma ferramenta, uma ultra ferramenta, mas eu tenho aqui 2 ou 3 indicações que vão ser importantes. Então, fizemos cotações, chamamos as empresas, elas apresentaram, e isso tudo envolvendo esse sócio. A parte interessante é porque desses sócios tinham 2 deles que eram sócios investidores, que nunca tinham estado no dia a dia da operação. Eles não tinham vestido a camisa de gerentes, ou seja, eles eram donos, eram cotistas, mas eles nunca tinham vivido.
Então, o conselho consultivo ele tinha, naquele momento, também um papel de instrumentalizar, educar os sócios para uma nova forma e prezando pela equidade. Sócio com mais ou menos conhecimento de gestão tem que ter informação na mesa para decidir, para opinar, né? Então, o terceiro ponto que eles decidiram na época era, olha, foi aprovado, vamos investir num sistema para que a gente consiga chegar lá, né? Isso foi bem legal, foi um momento muito marcante. A implantação de sistema nunca é uma coisa rápida, nunca é uma coisa tranquila, né? Quem já viveu isso sabe, né? Você tem lá altos e baixos, mudanças e tal. Muito bem. Depois desse projeto, teve um outro que eu me lembro aqui mais ou menos na mesma sequência, que foi um projeto, uma reformulação na parte societária e fiscal. A famosa reengenharia que a gente faz nesse nosso país aqui, né? Então, quando a gente fala, eu sempre lembro de um colega, cara, mas a área fiscal nesse país é um pandemônio, a gente tem milhões de oportunidades para que você possa melhor aproveitar e ter uma real produtividade, um reajuste do seu negócio, né? E a gente descobriu, né, também com advogados juntos, que a forma de fazer uma composição, de melhor acomodar aquela sociedade em relação às divisões que eles tinham de cota e a operação, tinham negócios que eram mais similares, que poderiam estar juntos numa empresa, os outros negócios com menos similaridade poderiam estar numa outra empresa, para separar bem resultados e você ter uma equalização melhor da composição societária. Teve esse projeto, que foi um projeto de uma análise fiscal e tributária e de saídas, de oportunidade de saídas para o melhor desempenho das operações. Estou falando de um negócio que tinha vários negócios juntos, né? Tudo isso também foi decidido na mesa do conselho. Passado esse período, que você tinha lá uma controladoria, tinha o sistema, você tinha já um pouco mais de domínio sobre os pontos da gestão, chegou a hora da gente poder conversar com a casa um pouco mais arrumada, chegou a hora da gente começar a pensar, tá, quais são as alternativas que a gente pode ter para continuar desenvolvendo, continuar crescendo, etc. E a gente está sentindo falta de uma opinião de fora, que não seja a nossa, que não seja do pessoal interno, que não seja do sócio, etc. Convidamos a bordo o primeiro conselheiro externo, né? Na verdade um conselheiro independente, né? Sempre aquela dúvida, né? O que é a diferença de conselheiro interno, conselheiro externo, independente? De um jeito bem prático, o conselheiro externo é aquela pessoa que já teve algum vínculo com a empresa, mas não tem mais, né? Seja ele um vínculo seja funcionário ou não no passado. O conselheiro interno é alguém da própria empresa. E o conselheiro independente, como o próprio nome diz, é uma pessoa nunca independente. Teve ligação com a empresa. E nós convidamos um especialista, né? Dentro desse pool de negócios tinha um que era predominante e estava entrelaçado com os outros. A gente escolheu e fomos no mercado e buscamos um conselheiro independente. Tudo isso também decidido nessa estrutura do conselho consultivo, né? Contratamos uma empresa, fizemos uma seleção, fizemos entrevistas, uma sabatinada de perguntas e todos eles participando desse processo. Veio o conselheiro independente a bordo, sentou na mesa e começou a viver com a gente o dia a dia, com as contribuições de alguém que fazia sentido para a ocasião, né? Então, mais uma das coisas que esse conselho conseguiu implementar na gestão, né? E esse conselheiro falou, olha, a primeira coisa que eu gostaria, já que a gente está vivendo esse espaço, ele entendeu bem a caminhada, etc., daqui para frente, eu acho que vale muito a pena a gente criar uma cultura orçamentária. Está faltando um orçamento anual para essa empresa, né? Um orçamento anual com todas as linhas. Não é um orçamento só de venda, etc. Está na hora da gente... Saber quanto pode gastar, não Eu acho que a gente precisa de um orçamento. Agora que a gente consegue ver bem os números, a gente pode aprimorar
uma gestão de fluxo de caixa e a gente pode viver, de fato, uma cultura orçamentária. A gente estava indo para o segundo ano, para o terceiro, fizemos todo um trabalho de implementação e essa empresa viveu a aprovação de um orçamento no Conselho Consultivo. Claro que eu estou contando, a gente vai resumindo, claro, né? Esse é um período, né? Mas a ideia aqui é poder passar para quem está assistindo a gente que as etapas, todas elas construídas com reuniões e decisões na instância desse conselho consultivo, né? Então, foi um trabalho grande, envolveu o gestor, teve que trabalhar muito, arregaçar as mangas para isso, mas ao final de alguns meses, quando foi ali outubro, novembro, no ano corrente, né? Naquela ocasião, o conselho sentou para começar a discutir um orçamento. Uma reunião, 2 reuniões. Na terceira reunião, ele conseguiu bater o martelo e começou o novo ano com um orçamento a ser perseguido. Uhum. E aquilo começou a dar uma outra dinâmica para a reunião do conselho, porque o executivo passou a ter que prestar conta de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada. As decisões foram tomadas pelos sócios, pelos conselheiros, né? As decisões foram direcionadas por eles. Nessa altura do campeonato, esse conselho já estava recomendando e passando diretrizes para o executivo, que já começava a prestar contas dentro de uma clareza orçamentária. E até que teve mais 2 grandes passos que, como você já tinha essa estrutura preparada, como você tinha esse orçamento, tinham ainda duas grandes questões que eram importantes na ocasião. Depois de organizar e viver isso, ainda faltava alguns treinamentos para qualificar algumas pessoas. Nesse meio do caminho, tínhamos que contratar pessoas no mercado, etc. Você vai identificando necessidades, né? Era principalmente de um treinamento dos líderes, porque quando você instala um conselho e esse conselho vai vivendo esse processo de amadurecimento, ele vai, Vanusa, perguntando de um jeito diferente, ele vai cobrando a gestão de um jeito diferente, com mais critério, com mais análise, com mais racionalidade. E é muito importante que a gestão acompanhe esse processo. Então, os líderes que não eram interrogados com uma profundidade analítica passaram a ser. Então, também tem que ser preparados, também tem que ser treinados para isso, né? A composição de uma decisão na mesa do conselho, ela depende de um nível de maturidade da gestão junto para levar essas informações. Então, foi também aprovado nesse conselho os treinamentos todos para a gente elevar a régua, né, de uma nova maneira da gestão reportar. E o final de tudo isso foi que a gente começou a traçar esboços de uma estratégia, de um plano estratégico. A gente, viveu um ano para o segundo ano de um orçamento, a gente começou a se arriscar a querer colocar uma estratégia futura. Então, além de perseguir o orçamento, o Conselho também estava fiscalizando a gestão na perseguição de uma estratégia, com todo o seu desdobramento estratégico. Foi feito lá uma famosa análise grande para isso, né? Olha mercado, olha cenário, estuda, vê lá a fortaleza, vê a fraqueza, etc. Faz todos os pontos e aí criamos algumas linhas mestras de estratégia com seus desdobramentos para as áreas. E quando a gente olhou, a gente viu aquela estrutura de conselho pulsante, colecionando em 3 anos várias etapas de decisões e que chegaram a um nível de amadurecimento, onde já tem um segundo conselheiro independente hoje, trazendo projeções de fora, questionando os próprios sócios, estimulando o avanço, e um corpo de gestores já acostumados com uma nova linguagem de reporte, etc. Então, quando a gente olha para isso, está começando a aparecer uma estrutura de um conselho de administração. Olha que interessante. De repente, esse conselho consultivo pode ser um conselho no futuro de administração. O mais interessante
que é também a minha opinião, é que ele estaria preparado para isso hoje, mas não é necessário. Ele já funciona como se fosse um conselho de administração. Essas recomendações, para a gente usar as palavras corretas, a recomendação, a sugestão, ela funciona como se fosse uma deliberação. E o executivo, toda a executiva, segue isso, né, e está entregando os resultados de acordo com a expectativa. Aí vai um pouco de como aquelas pessoas aceitam as recomendações, né? Levam a sério. De como essas pessoas levam a sério, né? Então, acho que eu pensei nesse caso porque, e espero que quem está ouvindo a gente consiga entender o percurso desses 5, 6, 7, 8 etapas percorridas por esse conselho e o amadurecimento que isso aconteceu. Num prazo curto. Num prazo curto. Ou seja, investir numa prática de governança que é o conselho acelera outras práticas de governança que envolvem a gestão. A gente deu bastante ênfase à gestão, mas teve práticas voltadas para a família. Teve protocolo de família, teve acordo de sócios, teve uma reunião, nesse meio tempo, reunião entre os sócios para decidir coisas da sociedade. Então, né? Eu acho que seria interessante colocar a diferença entre as reuniões entre sócios e o conselho, que lá atrás era só dos sócios. O que uma discutia e a outra não. Uhum. A partir do momento em que você tem esse conselho consultivo tocando a gestão, tocando os interesses desses sócios voltados para essa empresa, para esses negócios, né? Esse sócio ele pode ter outros negócios, pode ter outras coisas na família que não devem, nem precisam e nem devem ser discutidos nessa reunião. Tem que ser discutido num outro fórum. Então, imagina que eu e você somos sócios, a gente tem o nosso negócio, vamos sentar na nossa reunião de conselho para decidir, e aí, vamos ter um orçamento, vamos ter uma estratégia, vai ter auditoria. Depois falta falar da auditoria aqui que eu esqueci. Vamos ter isso, decidimos aqui. Agora, eu tenho uma outra coisa e você tem uma outra coisa e a gente tem lá, decide fazer um novo negócio junto. Não é nesse fórum que a gente vamos discutir lá, na outra sala. Uhum. Então, as questões da família... Uma reunião de sócios daí. Você tem assuntos que são dos sócios que não estão necessariamente direcionados para o negócio. Da mesma coisa que quando envolve, por exemplo, um conselho de família. Ao lado dos sócios, usualmente, você tem familiares. Às vezes tem herdeiros que estão juntos. Que também você tem que tratar isso num fórum. Você não vai precisar abrir, discutir, trazer um herdeiro para participar de uma reunião do negócio, porque ele não faz parte disso. Por lei, por tempo, e um dia isso vai ser de um filho, mas você não precisa trazer esse filho para entender o negócio, para discutir agora. Então você vai falar com a família no fórum da família, com questões societárias no fórum do conselho de sócios, e deixa o conselho consultivo para tocar a operação. Isso deve melhorar até o clima familiar, né, Cris? Porque aí fica tudo muito bem delimitado, você sabe, a postura das pessoas deve mudar nesse momento também. Isso é um ponto super importante que você tocou, Vanusa, porque uma das coisas, são várias coisas, mas uma delas que é bem importante é que quando você consegue organizar todos esses pontos, cada sócio sabe bem ou sabe melhor o seu limite. Qual é o meu papel nessa sociedade? Qual é a minha responsabilidade nisso? Né? Tem um conselheiro, tem outro conselheiro, eu vou lá decidir, tem um gestor com a equipe dele que faz. No começo, os sócios queriam decidir tudo pela gestão. Para que eles pudessem terceirizar isso, criar uma confiança, até o executivo mostrar que ele veio para ajudar, né? Isso não acontece em 24 horas. Tem um grau, ano 1, ano 3, a cabeça do sócio muda muito. O sócio também tinha um papel de conselheiro ali, né? Então, uma das coisas que o conselho ajuda é você a separar bem, como você disse, o que é meu papel, o que é minha responsabilidade e o que é o papel do outro nisso daí. Então, funciona super bem para isso. E uma das coisas que eu esqueci é que eles também já até viveram um processo de auditoria. Conseguiram viver, como eles tinham toda essa estrutura já operando, legal. Então agora vamos colocar uma instância de fora para auditar esse trabalho que a gente fez.
Então, olha que legal, né? Você teve treinamento, teve orçamento, teve estratégia, teve sistema, teve controladoria, teve inventário, teve controle de estoque, teve tratamento de dados. Tudo isso partindo das discussões do Conselho Consultivo. E pelo que você me falou, a partir do momento que você começa a pensar também nos passos estratégicos, a empresa passa a ter visão dali para frente, né? Porque quando está tudo funcionando meio vai do jeito que está, como que você vai projetar crescimento e tal, né? Me parece que fica muito mais fácil para a empresa enxergar novos nichos, crescer mesmo, né? Conversa nossa, antes um pouquinho da gente começar a gravar isso aqui, estava conversando com a Vanusa e ela disse, falando de um episódio que acabou de acontecer entre geração 1 e geração 2. A geração 1 falou assim, eu sou conservador, eu não gosto de risco. A minha geração 2, que é meu filho, quer tomar risco. Que é isso, quer dizer, eu acho que está errado. E a geração 2 falou assim, eu não consigo estar aqui porque eu quero dar uma sugestão, a geração 1 me barra e não dá certo, né? Aprender, né, você pega assim, uma geração que tem 70 anos, a outra geração tem de idade, outra tem 40 anos. Você colocar essas duas gerações para conviver, o ambiente monitorado de um conselho que vai colocar papel, responsabilidade, que vai regrar e vai trazer, ajuda muito nessa educação. Ajuda bastante nisso, né? Então, quando você tem os dados tratados, quando você consegue enxergar, quando você consegue fazer a leitura, fica mais fácil do diálogo entre gerações que pode ser divergente. Tira a emoção, né? Tira a emoção. Tira aquela emoção, fica tudo mais deixa razão, profissional mesmo, deixa né? Preto no branco, né? Nesse exemplo que aconteceu hoje, o filho dizia o seguinte, estava conversando comigo e falou assim, olha, é que mudou. Antigamente a gente tinha um valor agregado. A concorrência aumentou, a gente está virando uma commodity. Ele falou assim, a minha geração anterior quer continuar fazendo a mesma coisa agora. Não vai dar certo. Se a gente continuar fazendo isso, daqui a 5 anos a gente vai pagar um preço caro por isso, né? Por que eles estão discutindo, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque nem a geração 1, nem a geração 2 ainda estão sentados sobre os dados organizados, eles não estão com o orçamento pronto, eles não estão com... Até tem um DRE, tem um sistema, mas eles não têm a prática de fazer uma análise crítica de resultado. Então, não, peraí, eu sei que aumentou o gasto, a despesa, mas quanto? Qual o impacto? Né? Isso vem decrescendo. Quando que vem a curva de descendência? Está forte ou está moderada? Como é que é? Você precisa analisar. E mediante isso você vai ou acelerar ou você vai frear mudanças ou alterações de rota, né? Então, quando você tem os dados na mão, quando você tem essa cultura orçamentária, de estratégia, de sentar à mesa uma vez por mês, por exemplo, para você poder ver se as coisas estão caminhando, isso aproxima, porque mediante os fatos não tem geração que vai discutir. Você pode continuar com divergência, mas o dado real é esse. A gente ganhava 10, agora está ganhando 5. Ah, é. O que você quer? Eu queria ganhar 10 de novo. Tá bom, então tem que fazer o quê? Dá para continuar fazendo igual? Não, igual não dá. Então, legal. Não, estou convencido. E aí, o que temos que fazer? Na hora essas gerações começam a se encontrar. É um acender a luz sobre o livro que você está tentando ler. Não é? não é? É bem isso. Você está tentando ler com dificuldade, de repente você acende a luz e fica tudo mais simples. Se a gente for lá para os manuais de governança, a transparência, accountability, a prestação de contas, é você poder tomar decisão baseada em dado, baseado em análise, baseado em algum tipo de projeção, de cenário, etc. Mas não assim, puxa, eu fazia assim, faz uma década que eu faço assim, lá atrás eu também fazia assim. Tudo é muito dinâmico. Se você não tem isso nas mãos, às vezes você sofre um pouquinho, aí gera conflito, gera distanciamento, gera divergência. Porque cada pessoa tem lá a sua formação, e de repente é sócio num negócio. E às vezes a leitura dos documentos não é fácil para todo mundo.
a compreensão daquilo não é fácil para todo mundo. Claro. Né? E como você disse, de repente chega um executivo e propõe algo mais fácil de digerir. E fica tudo mais simples. Fica mais simples. Agora, Cris, as pessoas podem de repente pensar, puxa, mas isso é muito complicado, ou isso é muito caro, ou o meu negócio ainda não está não tem esse grau de maturidade. Como é que a pessoa vai saber se o negócio dele ou dela está pronto para ter um conselho, por exemplo? Conselho consultivo. Um conselho consultivo, né? Olha, nossa, que pergunta difícil você faz. Quando que a pessoa vai saber que está pronto? Você sempre tem umas perguntas assim que é difícil de responder. A minha tendência natural é assim, sempre é a hora. Essa é meu ímpeto de poder responder, né? Passado o ímpeto, o que eu diria para você é o seguinte, é claro, se você tem uma empresa muito, muito pequena, se você é um microempresário, etc., então tá tudo na tua cabeça, você vai fazer, não faz sentido você ficar comprando soluções, etc., criando estruturas, se é você que abre a porta, você que fecha a porta, Sim. você que faz, não faz sentido. E mesmo assim ele tem lá umas ferramentas voltadas para ele. Né? Você tem muitas soluções muito interessantes hoje, isso a gente tem que sempre lembrar disso, né? Você pega essa onda no Brasil na última década, os últimos 15 anos, assim, que muita gente começou a investir em startup, inovação, etc. Tal. Esse pessoal trouxe a reboque muito sistema, muita ferramenta, muito app que ajuda o autônomo, o microempresário a poder organizar as suas finanças. Então tem muita coisa legal disponível. Então se você está nesse tamanho, não vai ficar pensando lá em conselho, essas coisas, toca lá do jeito que você pode ser assistido nesse nível. Quando você cresce um pouco, tem uma equipe, etc., quando você está numa sociedade, quando você começa a ter que pensar coletivamente decisões, é nessas horas que surgem as dúvidas, é nessas horas que você tem sempre um que levanta a mão, puxa vida, mas eu não estou com o domínio da minha empresa, está me faltando informação. Essa é a hora de você pensar, puxa vida, uma reunião para começar a estruturar vai bem. Veja, não estou falando um conselho consultivo, uma reunião que depois, futuramente, pode até vir a ser um conselho, né, para tomar decisão. Então, a hora que você tem um pouquinho de encrenca para resolver, ou tem um pouco de estrutura, é a hora mais adequada. Mas o ímpeto mesmo, qualquer hora é hora. Sabe como? E qual que é o passo a passo, Cris? Eu chamo Cris, é isso? Eu vou atrás de quem para me ajudar? Porque, veja, às vezes as empresas crescem rapidamente e pega todo mundo de surpresa, mais ou menos como hoje acontece nas redes sociais, de fulano viralizou. Ele se torna uma empresa, né? É uma pessoa, mas é uma grande empresa. Então, não nesse caso, mas assim, as empresas às vezes têm um boom. E aí, eu estou precisando de um conselho, já sei disso, mas como é que eu dou o primeiro passo? Pode me chamar que eu vou. O primeiro passo é chama alguém. O que eu quero dizer com isso? Sobretudo nesse ambiente que é o nosso ambiente de empresa familiar, alguém de fora, com uma visão de fora, livre das emoções, é extremamente importante. Mas alguém de fora, assim, puxa vida, com essa função. Com essa função, né? Profissional. Profissional. Alguém de fora que venha dizer assim, escuta, me dá uma ideia de qual que é o grau de maturidade da minha governança. Nós já falamos sobre isso também. Toda empresa tem a sua governança. Lembra do nosso bate-papo sobre cultura, governança? Cara, governança é o jeito como as coisas acontecem ali. Toda empresa tem a sua governança. Pode ser que o grau de maturidade seja pequenininho. Então, a primeira coisa é, chama alguém de fora que consiga montar, colocar luz nisso. Olha, a tua situação está crítica aqui ela não está muito. Aqui está. Você precisa começar a fazer isso aqui, senão você não vai conseguir dar os próximos passos. Então, trazer alguém de fora é muito importante. Coloca a empresa na mesa de radiografia. Alguém que consiga, que entenda disso, né? Que esteja livre das emoções
e quando você tira a radiografia. E se você. Imagina você tirar uma radiografia e pedir para um parente teu explicar aquela radiografia. É melhor que seja um médico. Um especialista que conhece e que não tem envolvimento com você. Que ele vai saber te dizer o que. Ó, escuta, o teu problema é este. E ele vai saber, com mais ou menos delicadeza ou mais ou menos sofisticação, ele vai achar a medida certa para te dizer o que a radiografia fala. Sócio, parente, cunhado, primo, avô, tal, corre o risco de enviesar nessa radiografia, na leitura disso daí. Então, alguém de fora, livre de emoção, que conheça, que saiba fazer um bom diagnóstico, que consiga se separar lá. Esse é o pilar do sócio, família, esse é o pilar de gestão, esses são os mecanismos e processos, essas aqui são as políticas, você tem isso, você não tem, que te coloque todo o mapa e fala, ó, agora o caminho é este aqui. Fase 1 é essa, fase 2 é aquela, fase 3, não vamos nem pensar que não está na hora, depois a gente fala sobre isso e assim vai. E o conselho para o cara que está assim, pensando em fazer, mas tem um apego ao negócio, não gosta muito de sugestão. Como é que esse cara vai conseguir chamar essa outra pessoa e estar aberto para ela, né? Não é fácil, né? Você me fez lembrar, eu já falei isso para vários filhos de sócios, né? Ou netos, que seja, a geração de baixo. Tem uma hora que dá um clique na cabeça do dono. Vamos imaginar o dono fundador, ou dá um clique. Normalmente, esse clique, quem se encarrega disso é o tempo. Quanto mais vai passando o tempo, porque eu tô bem, sou fortão, tô aqui, etc. Vai passando, e não quero, não está aberto para isso. Daqui a pouco a vida se encarrega de dar um clique nessa cabeça. E esse clique pode ser várias coisas. Pode ser um susto com a saúde, pode ser um neto que nasceu, pode ser um entender que, puxa, já não consigo mais fazer algumas coisas que eu estava fazendo na vida. Dá um vontade clique. De curtir a vida. Dá um clique, né? Tô aqui faz 20, 30, 50, fazendo a mesma coisa, tô com vontade de fazer outra coisa, né? Ou o clique que eu chamo assim, o principal clique é aquele da finitude da vida, né? Nossa, ter consciência, né? Tenho consciência de que não estarei aqui para sempre. Então, esse clique ele vem para todo mundo. Alguns vêm mais rápido, outros demoram um pouco mais, né? Então, o clique, o tempo ele se encarrega desse clique. Mas às vezes é legal você colocar um catalisador nesse clique, acelerar esse clique. E aí não tem jeito, aí você vai precisar de alguém de dentro. Normalmente é o pessoal de embaixo. Tem um dado estatístico bem interessante, a maior parte das iniciativas de prática de governança, uma mudança de prática de governança, elas são fomentadas de baixo para cima, com a geração mais nova. Por quê? Porque a geração que está mais nova está vendo, começa a ter algum outro tipo de crítica, alguma outra visão, e começa a falar, o pai, o avô, ou a avó, ou mãe, está na hora da gente chamar alguém. Precisamos chamar alguém, porque você não está sabendo para onde ir, eu também não sei, etc. Então, não adianta, assim, se esse clique não vier, se você não esperar o tempo para o clique vier, você vai precisar que alguém levante a mão e fale, eu não estou muito satisfeito com a coisa que está dando, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou buscar ajuda para alguma coisa. É tipo quando você quer fazer uma dieta que você não consegue, quer quer mudar a saúde, você vai pedir ajuda porque eu não sei, eu sei que eu preciso, mas eu não sei como eu fazer isso daí. Você vai contratar um médico, um nutricionista, uma opinião de fora, seja lá o que for, para dizer, faz isso aqui que você vai melhorar. Não é? E do ponto de vista dos funcionários de uma empresa que se organiza dentro da governança, fica mais fácil, digamos, de dar resultado? Super mais fácil. Nossa, quando você separa bem direitinho os papéis, tanto no sócio quanto na gestão, fica extremamente mais fácil. Porque a área comercial com a área de operações, com a área financeira, conversa melhor, tem
vamos dizer assim, a similaridade de viés de análise, todo mundo sabe qual é o dado que tem que ter, todo mundo sabe o indicador que tem que olhar, todo mundo sabe o que tem que espera do outro, né? Então, quando se deixa separado e você sabe exatamente, olha, eu tenho que entregar isso porque isso o outro vai me entregar aquela parte, a gente vai juntar a nossa, funciona super bem, bem melhor. Então, vamos começar por aqui, terminar e começar. Então, para começar lá na empresa, é bom saber que tem saída para quem quer realmente se organizar, ter um bom conselho, saber olhar para frente. Tem saída. Tem saída. E o conselho consultivo dá muita saída para a empresa. Ele é uma instância que, quando é organizado da forma como a gente falou, ele traz muito resultado, né? Tanto traz resultado que nem precisa, na grande maioria das vezes, se transformar num conselho de administração, né? Pode ficar sendo um conselho consultivo. Pode, toda empresa pode dar o passo, etc. Quando é capital aberto, você vai abrir capital, é uma exigência da lei, né? Mas do contrário, ele funciona super bem, né? Então, eu acho que a mensagem que é legal a gente deixar é o seguinte, que existe, tem muita dúvida na cabeça de algumas pessoas ainda, assim, a capacidade de um conselho consultivo de entregar, de modificar a estrutura e modificar resultados de uma operação. Tá aí o exemplo que a gente falou. Funcionar na prática, né? Tá aí o exemplo que a gente falou. É isso aí. Então tá bom. Obrigada, até o próximo. E a gente está esperando as sugestões. Escreve lá embaixo do episódio que você assistiu, sobre temas que você quer assistir, o que você achou desse episódio. Pode criticar também, a gente está aberto para crítica, né? Pode. E não esquece que na próxima semana tem mais. Um abraço, pessoal. Até mais.